grande. Maurício Séries. Vamos lá, Tércio. Você anda procurando em que investir? CDB, RDB, LFT, nada disso. É hora de você investir em qualidade. É hora de você investir no CQE. Através da PS, são planejados com antecedência os detalhes construtivos e recursos para a obtenção da qualidade desejada. Isto não elimina a necessidade de haver um controle durante a execução do serviço, o que, tradicionalmente, na construção civil é feito de maneira informal, pelos encarregados, mestres e engenheiros. Esse controle informal varia de profissional para profissional. Um mestre, por exemplo, pode verificar um serviço mais vezes e com maior rigor do que outro mestre da mesma firma. O que ocorre é que nesse controle não rotinizado, muita coisa acaba passando. Você já participou da entrega de chaves para clientes? Quantas vezes não passamos vexame quando um cliente que nada entende de construção aponta um defeito? Como explicar que aquele defeito passou pela conferência do operário, encarregado, mestre e engenheiro e chegou até ele? O objetivo do CQE é rotinizar o controle da qualidade dos serviços, de tal modo que ele siga os mesmos critérios e padrões em todas as obras da Encol. Para isso, é utilizada uma planilha contendo os itens de avaliação e as tolerâncias. Assim, a avaliação fica padronizada e não se corre o risco de um serviço ser aprovado por uma pessoa e reprovado por outra. Então, o CQE é muito importante para a gente, tanto a equipe de produção como a equipe de fixas. Então, pelo seguinte, a gente já tem as tolerâncias, então dá para a gente trabalhar em conjunto. Sem ele, era impossível, porque a gente não tinha... Eu queria de um jeito, o mestre de um prédio ou de outro já queria de outro. E nós temos a tolerância, nós seguimos pelo CQE, já está tudo definido. Então acho que é muito válido para isso. E eu acho que os encarregados já estão chegando a um acordo, se entrosando melhor com os mestres. No começo foi meio difícil, né? Mas agora já ficando numa boa. Tá? Então acho que o CQE é muito importante para a gente. A equipe de produção chega à obra já com o CQE aberto. Durante a execução, a planilha fica pendurada no local do serviço. O encarregado da equipe de produção faz a avaliação durante o serviço, anotando na planilha A de aprovado ou R de reprovado. No caso de algum item estar reprovado, o encarregado explica ao operário o que está errado e como corrigir. Para mim, o CQE é o meio encarregado. Então, eu passo perto do pedreiro, eu explico para ele do que é o CQE, o que é que deve fazer, o que é que deve não fazer. Se ele não cumprir aquilo que eu explicar para ele, então, realmente, o serviço dele está reprovado. A equipe da obra, mestre, auxiliar técnico e engenheiro também fazem avaliações durante o serviço, para que no final não haja dúvidas quanto aos critérios de recebimento. Após a avaliação final do encarregado da equipe de produção, a obra, através do mestre, faz a avaliação final, que é o recebimento do serviço. Em vez do mestre ter que estar falando toda hora com a pessoa, o próprio cidadão que está trabalhando, executando aquele serviço, ele é obrigado a olhar o papel dele, o CQE, e executar de acordo com o CQE. Evita do mestre falar 10 vezes com o cidadão como deve ser feito. O CQE, ele ajuda em toda parte. Até no servente que faz a limpeza, ele ajuda. No início tem que haver aquela preocupação com a implantação do CQE,
tem que ter uma consciência muito grande do engenheiro com a equipe toda. Se o engenheiro só souber para que você quer, não adianta nada. Tem que haver o envolvimento de todos, que todos estão comprometidos com a qualidade de todo o serviço da obra. A tarefa está vinculada ao CQE. O seu pagamento só é liberado com a aprovação final do CQE. Quando eu iniciei na Encol, há 1 ano e 6 meses atrás, não existia o CQE. No momento que apareceu o CQE para mim, foi uma grande utilidade para mim, que me ajudou 100% no meu trabalho, certo? Apesar de ter trazido no início uma certa dificuldade com as equipes, na minha conferência, que eu sempre tenho ela muito rígida, então existia um certo atrito. Com o espaço de tempo que isso foi normalizando, o pessoal foi concordando comigo na minha conferência. E hoje, para mim, é a minha sorte que eu tenho na obra, eu sei que é, porque aí o pessoal tem mais uma responsabilidade, certo? Além disso, a gente talvez acontecia até fazer o trabalho, mas com mais dificuldade, porque não são todos que têm aquela responsabilidade que eles têm hoje, por causa da nossa conferência em cima dele, e em cima daquilo que eles vão receber a tarefa deles. Se não existir tudo certinho conforme precisa e manda o CQE, eles não vão receber. Então, nesse ponto, eles procuram fazer tudo correto. Os CQEs de todos os serviços têm como últimos itens da avaliação a terminalidade e a limpeza, o que elimina a necessidade de arremates posteriores. Aqui nós exigimos muito, através do CQS, a limpeza, porque a limpeza é uma coisa fundamental da obra e que também conserva muito material, não estraga, né? Porque, digamos, se deixasse areia aqui, madeira, então estragava muito, dava prejuízo, né? Então aqui exigimos muito da limpeza, que é para o CQS ser liberado e a tarefa ser também liberada, paga pelo auxiliar técnico. A avaliação durante o serviço, com a correção imediata, reduz a possibilidade de reprovação no final do serviço, diminuindo o desperdício de material e mão de obra. Ajudou porque se eles estão fazendo uma alvenaria, se a gente passa no momento, está saindo uma parede fora de prumo, a gente já confere e se está errado ele já vem e já arruma na hora. E se não tivesse o CQE, talvez a gente esquecesse, deixasse para arrumar depois, era preciso quebrar a parede e isso não acontece. Tendo o CQE não acontece. Todo serviço deve ter uma amostra, que é uma referência para a avaliação. Ela é um exemplo concreto do padrão que será exigido pelo CQE. A amostra deve ficar o mais próximo possível do local de execução dos serviços, servindo para tirar qualquer dúvida, seja entre a obra e a equipe de produção ou entre o encarregado e o operário. Para nós, da equipe fixa, como a equipe de produção, tendo o CQE, que já veio assim como um padrão já para controle de qualidade. Então, para nós, tanto para nós da equipe fixa, como para a equipe de produção, é de extrema importância, é de suma importância e tem sido muito bem acompanhado, né? E está sendo muito aceito aqui pelos nossos administradores, nosso gerenciamento, o engenheiro da obra em si. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Após o fechamento do CQE, deve ser feito um gráfico para avaliação da evolução da qualidade do serviço. Este gráfico deve ser analisado permanentemente para identificar-se os itens de reprovação mais frequentes, tomando-se as providências para eliminar os problemas. A partir de cada planilha do CQE, nós atribuímos valores a cada item de cada serviço. Através desses valores, nós conseguimos fazer avaliações dos serviços e jogamos isso nos gráficos. Por exemplo, esse gráfico se refere a reboco interno. Aqui estão as avaliações durante a execução de cada pavimento, suas respectivas variações, onde houve uma queda da avaliação aproximadamente no 10º pavimento. Recuperamos então a nossa qualidade, elevando essa nota para 9,5 no 14º pavimento
e mantendo essa regularidade até o fim da execução. Através das nossas planilhas de CQE, nós conseguimos fazer levantamentos estatísticos dos índices mais reprovados em nossas obras. Partimos, então, para a elaboração de gráficos informativos. Este gráfico, por exemplo, se refere ao reboco interno em novembro de 90. Note que os índices mais reprovados em novembro de 90 desse serviço foram terminalidade e limpeza. Terminalidade contribuindo com 42,86% e limpeza com 35,71%. Nesse gráfico de dezembro de 90, referente ainda a reboco interno, nós conseguimos diminuir a porcentagem de erros de terminalidade para 8,84%. Em compensação, tivemos novo problema, agora com requadrações, sendo o índice mais reprovado em dezembro de 90, 29,41%. Hoje, os percentuais já estão sendo feitos em computadores. Por exemplo, essa é uma amostra de gráfico de taliscamento, onde os percentuais aprovados apontam aqui 85,7% no mês de abril. E junto deles os reprovados, com 14,3%. No serviço de alvenaria, a gente teve uma produtividade no Plaza Monet, que é a obra com CQE. Como a gente pode ver aqui pelo gráfico, a média da regional é 2,86. A gente teve, durante todo o período da execução de alvenaria, os índices acima da média da regional e com os melhores índices da regional Rio Grande do Sul. Com relação à forma também, aconteceu a mesma coisa. A gente conseguiu no Plaza Monet um índice de 2, enquanto que outras obras da regional estavam com a média de 1,20 a 1,50. Né? E a qualidade do serviço também, aliado à produtividade, foram muito bons. Os nossos contrapisos estão dando uma espessura em torno de 3 centímetros. Na alvenaria, o nosso reboco externo está dando, na média, entre 2 e 3 centímetros. O reboco interno também está com boa qualidade, dando na faixa aí de 2 centímetros. Aqui, essa massa foi feita sem o CQE, porque não tinha sido implantação ainda. Aí chegou para a gente o CQE, nós temos outras varas que já foi feita com o CQE, então já não aparece assim, as deficiências que tem aqui, por exemplo, o remate da caixinha, às vezes a falta de terminalidade nos encontros do teto com a parede, né? E o corte do piso, por exemplo, né? Os pisos também, a gente tem já uma melhora agora, sabe? A coisa já foi com mais perfeição. Esse aqui já é como você quer. Observa que a caixinha já tem um acabamento completamente diferente. Ele já está com um acabamento melhor. Os cantos, né? Olha, dê as arestas que o acabamento da aresta já está uma aplicação muito boa, né? O acabamento já está bom. Verifica novamente as caixinhas ali, tá vendo? Elas estão já com acabamento bom, recortadinha. Canto cortadinho, colher, tá vendo? Isso é porque o CQE exige isso. Ele exige que é feito isso. Então a pessoa não tem por onde não fazer. Por que você acha que tem essa diferença? Essa diferença é por causa do CQE, né? Porque se não fosse o CQE, a maioria dos pedreiros fazia a massa do jeito que fizesse. E por causa do CQE, não, eles têm que fazer a massa direita e poder receber. Porque se não fizer direito, não recebe a tarefa. Fazer o serviço com aquela textura bem acabadinha que está sendo exigida agora, ou deixar alguma coisinha para trás como está aqui? Como é que o profissional vê isso? Sempre prejudicado, né? Porque o serviço está mal feito, aí todo mundo chega e não vai achar que o serviço não está prestando. Agora, se não for exigido, não faz. Se não for exigido, a pessoa faz bem feito, mas não faz tão bem feito que nem está fazendo como você quer. Quando a gente começou a aplicar o CQE aqui dentro dessa obra, logo de cara, a gente sentiu já uma grande melhora em termos de execução de todos os serviços em que eles foram aplicados. A gente lamentou não ter começado com o CQE desde, por exemplo, a alvenaria, tá? A gente foi começar com esse CQE um pouco tarde demais do emboço
do contrapiso, perdão, até depois aí o embolso. A partir daí, tudo mais saiu com o CQE. Todos os serviços que foram executados depois de um serviço executado com o CQE, foi muito mais fácil, tanto em termos de execução, quanto em termos de controle, em termos de avaliação do serviço que estava sendo executado. Uma inovação que a gente fez na obra foi a liberação de materiais via CQE. O operário de posse da folha de CQE, ele passa no almoxarifado, requisita as caixas necessárias de material para o serviço que ele vai executar. O almoxarife vista a folha de CQE, libera o material para ele e ele vai aplicar esse material no local onde está especificado na folha de CQE. A PS e o CQE são instrumentos que, se bem utilizados, trazem uma grande diferença nas obras. O planejamento, a comunicação clara entre todos os envolvidos e o controle sistematizado melhoram não só a qualidade dos serviços, como também a produtividade, diminuindo o desperdício, além de contribuir para a elevação do nível profissional. Você ainda está procurando em que investir? Quem investiu no CQE está obtendo bons dividendos. E você? O que está esperando?